Boa noite, gente. Boa noite, bom dia ou boa tarde, depende da hora que vocês vão ver o vídeo. Seguinte, essa é a nossa terceira aula sobre esse assunto, filosofia política. Ele é um assunto bastante extenso, mas eu estou tentando filtrar os autores aqui que eu considero mais relevante e importante. A gente ainda vai ver alguns, tá? Mas a questão é que a abordagem ela vai ser diferente. Em que sentido? Se vocês perceberem, na filosofia platônica e aristotélica, que a gente trabalhou nas outras aulas, elas tinham como intenção pensar uma política idealista, no sentido de pensar como a política deveria ser. Platão, pensando que as cidades deveriam ser governadas por reis, e só assim a gente teria um bom governo. Reis filósofos, desculpa, não, por filósofos. E Aristóteles com aquela ideia da politeia, né, no sentido de que deveria ser uma mistura de oligarquia com democracia. Esse seria o governo ideal para Aristóteles. Aqui em Maquiavel, Nicolau Maquiavel, a abordagem é o realismo, no sentido de que ele vai pensar a política tal e qual ela é, certo? Maquiavel é do século XVI, então obviamente ele vai escrever seus escritos, suas obras, seus textos nesse contexto. E uma das obras mais famosas, né, a mais famosa com certeza, é O Príncipe, que a gente vai trabalhar aqui. O Príncipe foi escrito por Maquiavel, direcionado a Lorenzo de Médici, que seria um futuro príncipe, um futuro governante. E nesse livro, nessa obra, Maquiavel nada mais faz do que dizer, mostrar, né, como que um governante deve ser para ter sucesso, certo? Obviamente vocês já ouviram o termo maquiavélico, né? Deduzo que sim. Aquele cara lá é meio maquiavélico. Vocês vão entender talvez aqui o porquê e qual é o sentido desse termo, desse conceito. E talvez esse termo não seja bem colocado. A gente vai descobrir aqui ao decorrer da aula. Beleza? Vamos para o primeiro tópico. Os fins justificam os meios. Talvez vocês também já ouviram essa citação. Os fins justificam os meios. Essa citação, essa frase, essa máxima, né? Não sei se eu posso chamar assim, ela muitas vezes é atribuída a Maquiavel, mas não foi ele que falou isso. Só que essa citação, essa frase, ela ajuda a resumir o pensamento maquiavélico. Tá? Eu vou ler aqui as coisas que eu escrevi e aí eu vou tentando explicar ao decorrer do vídeo. Tá? O sucesso de um Estado ou de uma nação é o fim supremo. Ou seja, o que importa, Maquiavel, é o sucesso. Tá? E aqui, talvez eu repita isso lá mais para frente. Maquiavel também fala sobre virtudes, a virtude. Assim como Platão e Aristóteles falavam que a gente deveria buscar as virtudes, né? E a virtude para Platão e Aristóteles é a justiça, é você saber o que é bom e o que é mal, etc. E você sempre tentar fazer a coisa certa. Independente do que aconteça, você deve agir moralmente. Isso seria alguém virtuoso para Platão e Aristóteles. Para o Maquiavel, a virtude
seria o sucesso. Ou seja, você seria alguém virtuoso se você alcançasse o sucesso. Beleza? Vamos continuar aqui. Quem quer que governe o Estado ou a nação deve lutar para garantir a sua glória do governante ou o sucesso do Estado. A fim de realizar isso, ele não pode ser limitado pela moralidade. Olha só, não sei se vocês já pegaram a ideia aqui do Maquiavel, e por isso a ideia de maquiavélico, né? O sucesso de um Estado ou de uma nação é o fim supremo. A fim de realizar isso, ele não pode se limitar à sua moralidade. Logo, os fins justificam os meios. O que significa os fins justificam os meios? O que importa é o sucesso. O jeito como você fez para conseguir isso não é importante. Beleza? Vamos para o próximo. O governo precisa agir como uma fera. O governo deve ter a ferocidade do leão para amedrontar quem busca destruí-lo, e o governo também deve ter a astúcia da raposa para reconhecer as ciladas e armadilhas. Tem uma outra fala do Maquiavel, é que o governante deve ser amado ou temido. Se você não conseguir ser amado ou temido, você vai cair. Ele não vai conseguir se manter no poder. Uma outra coisa interessante foi quando Napoleão Bonaparte depois de ler o Príncipe, a obra com a qual a gente está falando aqui, ele colocou um dos seus braços direitos longe dele. Eu não vou lembrar o nome especificamente do cara, mas eu quero que vocês entendam aqui para a gente pensar essa ideia de que o governo precisa agir como uma fera, uma raposa e etc. Quando ele terminou de ler O Príncipe, ele mandou um dos seus braços direitos para governar uma outra província, longe de lá, longe dele, porque, segundo Maquiavel, o governo ele corrompe as pessoas e quando você está perto demais do governo, do poder, melhor dizendo, desculpa, você vai lutar meio que para conquistá-lo. No sentido de que ele quis dizer que se você não tomar cuidado com aqueles que estão perto de você, você pode ser derrubado por eles. Porque o teu braço direito, se você é um líder, um príncipe, um rei, um presidente de um país, aquelas pessoas que estão próximas a você e que são o teu braço direito para fazer as coisas e decidir as coisas, elas podem te trair. Pense no que aconteceu já no Brasil. Vamos para o próximo slide. O fim é o que importa. O fim justifica os meios, né? Então, olha só. O bem-estar do Estado é a responsabilidade do governante. E deve ser buscado por todos os meios possíveis, inclusive o engano e a intriga. Continuar. A moralidade própria do governante é menos importante que o bem do Estado. E ele será julgado pelos resultados mais do que pelos os meios que usou. Então, olha só, um governante prudente não pode, não deve manter a palavra. Percebam que é totalmente fora daquilo que Platão e Aristóteles buscavam, né? Maquiavel está querendo dizer aqui que ele deve buscar o bem do Estado e da nação, ou seja, o bem da população. Se ele não conseguir alcançar
essas coisas pela moralidade e pelo aquilo que ele falou de fato, ele pode mentir. Ele pode fazer coisas imorais para garantir o bem-estar da nação. Certo? Então, quando você fala e você chama alguém de maquiavélico, você está querendo dizer que essa pessoa é má como Maquiavel. Mas você pode dar uma outra interpretação da ideia do pensamento maquiavélico, porque assim, ele não deixa claro no livro que você deve agir assim na sua vida privada, né, e buscar o sucesso e tal, sendo imoral e etc. Mas em relação ao Estado, se você é o príncipe ou o governante de um Estado, você deve sempre buscar o bem da nação. E às vezes, se for preciso, você deve ser imoral. Poderia ser imoral. Próximo. Usando a natureza humana. Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Um líder efetivo pode se aproveitar bastante das fraquezas do seu povo, assim como um cão pastor é capaz de manipular um rebanho de ovelhas. Interessante, né? Então olha só. Segundo Maquiavel, nós temos algumas coisas que são da nossa natureza, que são talvez defeitos, né, nossos, em que isso pode ser usado contra a gente. E se um líder souber usar isso, ele vai se manter no poder por mais tempo. E talvez vocês percebam que isso ocorra em certa medida até hoje. Com certeza ocorre, né? Então assim, por exemplo, nós temos essa defeito, vamos pensar aqui, tá? Da credulidade, ou seja, a gente tem sempre essa necessidade de crer em alguém maior que a gente para resolver as coisas. Alguém que vai vir e vai salvar as coisas e etc. A gente tem sempre essa necessidade. Vocês podem perceber que isso sempre aconteceu ao longo da história. Instinto de autopreservação. No sentido de que a gente meio que é egoísta. A gente quer se manter a salvo, né? E se tá bom pra gente, deixa assim. Ou seja, desculpa, se tá bom pra mim, deixa assim e beleza. Vamos continuar tocando desse jeito. Falta de individualidade. No sentido de que a gente não pensa como os indivíduos capazes de decidir, né? Ou seja, a gente tem meio que sempre a ideia de pertencer a um grupo, de algo maior e tal, que nos represente, que nos faça sentir pertencentes de uma tribo, de um grupo. A gente sempre faz isso, né? Isso é um dos princípios de socialização, né? Talvez. E, por último, essa instabilidade emocional e talvez no sentido de a gente não saber como lidar com determinadas situações em vários aspectos. Então a gente realmente entrega a responsabilidade a alguém que faça isso pela gente. Então, se existe um líder astuto e inteligente, ele vai conseguir usar esses defeitos nossos a favor dele. E talvez nos mantenha realmente como um rebanho de ovelhas. Se vocês pararem para pensar, as ovelhas podem ter essas mesmas características. E um cão pastor sabe conduzir elas exatamente como um rebanho para onde ele acha que tem que ir. Então, um líder também, um presidente pode fazer isso. Não sei se vocês costumam ver as notícias, mas toda vez que o nosso presidente saía lá do palácio e ia dar entrevista para os jornais ali, para os repórteres, sempre tinha
aquele pessoal que ficava num cercadinho, né, aglomerado como ovelha, batendo palma para tudo que o presidente falava e etc. Independente do que ele dizia, batiam palma e etc. Agiam como ovelhas. Beleza? Então é isso, gente. A ideia é a gente não se estender muito, fazer um vídeo aí de 15 minutos. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão que ficou em aberto, vocês me chamem na plataforma, no WhatsApp. E é isso aí. Semana que vem tem mais. Falou!